Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade para a série de reviews do mangá Spy Family de Tatsuya Endo. E vamos falar então do volume 3. Então, vamos fazer essa review. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês darem um like no vídeo, se inscreverem no canal. E se você chegou aqui meio que de paraquedas, se você quiser acompanhar as reviews dos outros volumes de Spy Family, tem playlist no canal, tá bom? Então é só checar lá e depois volta para esse vídeo. Antes de mais nada, eu vou ler a sinopse aqui do volume, para a gente poder começar e depois fazer o capítulo a capítulo, tá bom? Então vamos lá. Yuri, o irmão de Yor, aparece na casa dos Forger para uma visita. Escondendo as identidades de espião e agente da polícia secreta, Twilight e Yuri sondam as intenções um do outro. Até que Yuri, sempre parcial à própria irmã, exige uma prova de que ela e Twilight são realmente um casal. Então já dá pra ver que vai ter bastante coisa com Yuri e Yor nesses capítulos aí do volume, né? O volume 3 de Spy Family tem 6 capítulos seguindo a história principal e mais um capítulo extra, eu vou falar de todos eles para vocês. Então, começando com o 12, ele mostra a visita do Yuri ao apartamento dos Forger, né? Que foi como terminou o volume anterior. E aí, eles conversam, né? Tomam um chazinho, um cafezinho. E aí a gente vê que o Yuri não vai com a cara do Twilight. Eles não se gostam muito não, né? E conversando, né? O Yuri conversando com o Twilight acaba pegando umas informações aí do treinamento espião dele e descobre que o Yuri é parte da polícia secreta. E aí é meio arriscado, né? Um espião tá conversando com alguém da polícia secreta, assim, ainda mais que o agente da polícia secreta é irmão da esposa do espião, né? Mesmo assim, o Twilight acha que ele pode ser uma boa fonte de informação, né? Se ele estiver próximo de alguém da polícia secreta, ele pode saber dos movimentos deles e das investigações deles. Então ele acha que mesmo que seja um pouquinho arriscado assim ter essa relação, ele acha que não vai dar nada, né? O Twilight ele é um ótimo espião, o Yuri não vai descobrir ele. Bom, mesmo assim, o Yuri não vai com a cara do Twilight, ele é muito assim apegado à irmã e ele não se convence, né, que o casal realmente se ama. E ele quer então uma prova, né, de que eles são um casal de verdade, que eles realmente se amam, né? Se gostam, né? E aí o capítulo 13 já segue direto com isso, então vou falar dele já direto. E então o Yuri pede pra que a Yor e o Twilight, né, se beijem, né? Porque ele quer ver se vocês são um casal, não, vocês não vai ter problema nenhum em se beijar, né? Bom, o Twilight aceita, né? Mas a Yor, ela tem muita vergonha, né? Ela nunca teve uma relação amorosa na vida dela. E aí ela tenta meio que criar coragem pra beijar o Lloyd, né? Lloyd Twilight. Eu vou ficar trocando os nomes aqui, porque, pô, tem dois nomes malucos. Então ela tenta ficar criando coragem pra beijar ele pela primeira vez. Aí ela bebe pra caramba, porque é uma característica da Yor. Quando ela bebe, ela fica meio desinibida, né? E aí... Bom, aí a Yor cria coragem, consegue, e eles vão se beijar. Quando eles vão se beijar, o Yuri, ele não aguenta ver a cena, né? Ele não quer ver a irmã dele, né? Que ele põe no pedestal, ele não quer ver ela beijando outro homem, né? Meio que tem uma relação assim, né, estranha com ela, mas ele não quer ver, ele interrompe lá, acaba, né, se machucando aí, a Yor machuca ele. E no fim das contas, né, dá pelo que dá, assim, apesar de ter essa, né, meio que desconfiança assim do Yuri, ele sai de lá, ok, são um casal, então foi de certa forma um sucesso na missão, porque os Forger conseguiram manter as aparências, né? Meio que foi um pouco, assim, difícil, mas eles conseguiram. Deu certo. E, então, já que esses dois capítulos são muito conectados, vou falar o que eu achei dos dois agora, né? Nesses dois capítulos, então, eu gostei de ver a tensão entre o Twilight e o Yuri, né? Que é realmente o que eu quero ver. Porque já que o Twilight é um espião e o Yuri é da polícia secreta, eles são inimigos naturais, né? E é uma dinâmica que eu quero ver explorada no futuro, com mais, assim, com mais cenas deles juntos, eles dividindo a cena, assim. E eu queria ver um pouco mais, então, no futuro, assim, o Twilight conseguiu descobrir na hora que o Yuri é da polícia secreta, eu quero ver o Yuri trazendo mais, assim, dessas conclusões também, chegando a umas conclusões melhores sobre o Twilight, porque o Yuri é dito como um personagem muito inteligente, mas nesse capítulo, né, ele foi meio, assim, não conseguiu fazer umas decisões muito racionais, mas será que é porque a Yor estava envolvida? Será que o Twilight e o Yuri sozinhos, né? Será que não vai dar um pouco mais de força pro Yuri? Vamos ver, né? Mas eu vou falar que eu gostei bastante desses dois capítulos, né? A única coisa que eu não gostei foi que a Anya não apareceu neles. A Anya tava dormindo, né? Porque o Yuri visitou bem tarde.
E eu até entendo por que o autor não quis fazer isso, ele quis focar só nos adultos mesmo, né? Mas é uma pena porque as reações da Anya sempre são um ponto forte, assim, do Spy Family, e eu queria ver isso. Mas relaxa que meio que, pra falar aqui do futuro, né, dar uma prévia pra vocês, vai ter sim interação da Anya com o Yuri no futuro, tá bom? Então agora vamos pro capítulo 14, né? Bom, depois do capítulo 13, mesmo que o Twilight e a Yor tenham conseguido convencer o Yuri, ficou bem claro pros dois, né, pro casal, que a relação deles não é tão próxima assim, não é uma relação de casal, né? E a Yor, né, ela se vê meio que como uma falha como esposa, ela acha que ela não consegue fazer nada, nenhum papel de esposa perfeito, assim, ela não consegue manter bem esse papel. E o Twilight, né, apesar dele achar que pode ser lucrativo ter o Yuri, assim, perto, né, como polícia secreta, ele suspeita um pouco da Yor, tipo, ela sabe que o irmão dela tá na polícia secreta. Tipo, como é que vai funcionar isso aí, né? Ele fica meio suspeitando dela. Então ele chama o informante Frank, né? Pô, desculpa aí, Frank, não falei de você nos outros vídeos, mas agora tá aí, ó. E ele chama o informante Frank e eles se disfarçam como membros da polícia secreta pra interrogar a Yor. E aí, no fim das contas, eles descobrem que ela não sabe nada da vida dupla do irmão dela, né? E tem um pouquinho de conversa, assim, do Twilight tá suspeitando... Será que ele tá suspeitando demais da Yor? Será que ele não confia nela? E o que isso daí significa para a relação entre os dois, né? No final, o capítulo termina com o Lloyd e a Yor tendo uma conversa, assim, e a relação deles parece que tá um pouco melhor, assim, ao final. Bom, o que eu gostei de ver nesse capítulo foi realmente esse questionamento da ética do Twilight, né? Tipo, a missão dele, ele tem que suspeitar das pessoas, né? Ele é um espião. Mas será que isso daí é certo, ele fazer isso com a Yor, né? Porque a missão dele é ser marido da Yor também. Assim, é o questionamento da ética dele, né, da missão. E também mostra sinal de uma coisa que pode ser explorada no futuro, que é a Yor querendo aprender a ser uma esposa melhor, querendo aprender, assim, cuidar melhor da família, né? Que é uma coisa que, assim, ela acha que ela precisa fazer porque ela quer ter esse papel de esposa ideal, apesar de que o próprio Twilight, né, fala pra ela, assim, o próprio Lloyd, né? Fala pra ela que ela não precisa ser uma esposa ideal, não tem nada a ver com isso, mas mesmo assim ela quer ser, né? E eu achei que isso é legal porque dá espaço pros dois personagens crescerem, né? Tanto pro Twilight tentar crescer nesse aspecto de confiar mais nos outros, mas será que ele tem que confiar mais nos outros? Será que isso é crescimento mesmo para um espião? E também dá espaço pra Yor crescer, né? Porque ela, assim, ela é ótima assassina, mas ela não consegue fazer meio que nada certo direito, além de ser assassina, né? Mas aí dá assim, vamos ver ela crescendo então, aprendendo outras coisas, né? Aprendendo a ser uma mãe, aprendendo a ser uma esposa. E eu gostei disso, que dá espaço, assim, dá outros objetivos secundários para os personagens, né? O objetivo da Yor de ser uma esposa melhor. E dá uma, assim, uma falha pro Twilight, né? Que até agora ele não teve falha, é um cara perfeito, mas mostra, assim, uma falha dele, né? Assim, mesmo assim, eu achei que é um dos capítulos mais fracos que teve, porque de verdade não aconteceu nada demais. As ideias apresentadas, né, do emocional dos personagens eu acho legal, né, mas a gente só fica na expectativa pra ver como é que vai ter isso. Tipo, a Yor quer aprender a ser uma mãe e uma esposa melhor, mas como, né? O que ela vai fazer? Não mostrou. Então, assim, a exploração acho legal ter. Nesse capítulo não foi tão profundo isso, né? Mas vamos ver como é que vai ser no futuro, né? Bom, eu tava sentindo falta da Anya, pra quem também tava sentindo falta da Anya, não tem problema, porque agora os próximos capítulos são focados nela. Então, começando com o capítulo 15 aqui, ele se centra em uma partida de queimada na aula de educação física da turma da Anya. E as crianças competem pra caramba, porque eles acham que quem ganhar a partida vai receber uma estela, né? E recebendo as 8 estelas, você vira um dos membros dos Imperial Scholars, né? E a Anya quer fazer isso, quer virar um Imperial Scholar para ajudar na missão do pai dela. E para conseguir ganhar essa competição e ter a possibilidade de ganhar a estela, né? A Anya e o Damien, eles meio que põem as diferenças deles de lado. Mas no fim das contas, eles inclusive perdem a partida. E também não tem estela nenhuma, né? Porque é só uma aula de educação física, não um torneio. Vai dar uma
um prêmio desses assim pra uma aula, né? A Anya fica um pouquinho abalada, né? Porque ela quer uma Stella, ela totalmente focada nesse objetivo, mas como é que você ganha uma Stella? Fazendo atividades extracurriculares, se dando bem em competições, ou sendo uma ótima aluna. E a Anya tenta fazer muito disso, ótima aluna ela não é, atividade extracurricular ela também não consegue fazer nada direito. Então vamos para a última opção, né? Que é ser um membro ideal, né, da sociedade. E o que ela vai fazer isso? Atividades voluntárias, né? Então o Lloyd leva ela para um hospital, né, para fazer uma atividade de voluntariado de pais e filhos. E aí nesse hospital a Anya, com os poderes dela, né, os poderes telepáticos, ela consegue descobrir que tem uma criança se afogando lá, ela vai e salva o moleque. E aí, com essa ação heróica dela, né, ela ganha a primeira Stella dela. E aí, é um prosseguimento da história, né, a gente tá dando passos, assim, para o enredo prosseguir e a gente... Isso, principalmente nesse aspecto da Anya, né. E aí, no capítulo 17, fora dele direto, a Anya, né, acabou de conseguir a Stella, ela tá se achando pra caramba. O Damien tá morrendo de inveja. E a Beck tá impressionada, assim, mas um pouquinho irritadinha, porque a Anya tá se achando demais, né? Tá muito... assim, né? Acho que o mundo gira em torno dela. Mas a Beck, né, como é amiga da Anya, sugere, então, pra ela, assim... Por que você não pede um presente pros seus pais, né? Você acabou de conseguir uma Stella, pede um presente pra eles, né? E aí pinta a ideia dela ganhar um cachorrinho, um cachorro de estimação. E a Anya quer isso, né? E a gente tem uma prévia do que vai acontecer então no próximo volume, nos próximos capítulos. E falando desses 3 últimos capítulos, né? Eles seguem a linha aí da conquista da primeira Stella da Anya. E assim, os 3 são bem conectados e com exceção do primeiro, que não acrescenta muito pra história, eu ainda acho ele divertido. E os 2 últimos realmente, agora o enredo tá movendo. Tipo, agora a gente vai ter a história de verdade. Porque como é que o Twilight vai conseguir se aproximar do alvo, né, que é o Desmond? É com a Anya conseguindo as estrelas. Então a gente vai ter realmente esse enredo agora movendo um pouco mais rápido, né? E agora eu vou falar do capítulo extra. Né, o segundo capítulo extra, ele também é um filler, como foi o primeiro capítulo extra. Mas eu vou falar que esse aqui eu gosto muito, viu? Porque ele realmente foca na comédia. Falar só do que acontece mesmo, eu gosto dele, acho a comédia bem legal. Fala do que acontece aí, só pra vocês terem a ideia, né? Em uma missão de assassina, né? A Yor, ela meio que se descuida e ela é baleada num local um pouco sensível, né? Ela fica de muito mau humor. E o Lloyd fica preocupado, né? Pô, por que ela tá de mau humor? E ele acaba decidindo levar ela pra jantar, ver se, né? Ela fica um pouco mais feliz. E no meio de tudo isso, a Anya quer brincar de espiã e espionar os pais e ver o que tá acontecendo com eles. É divertido pra caramba, é bem legalzinho. Capítulo extra. Então agora eu vou dar pras minhas considerações finais, né? Esse volume realmente ele começa a focar na história em geral da obra. É menos episódico, dá pra ver que os capítulos, assim... múltiplos capítulos focando em uma coisa específica, né? Múltiplos capítulos, então, por exemplo, os primeiros capítulos foi focado na visita do Yuri, e os últimos capítulos foi focado na Anya conseguindo a Stella, e o que isso daí vai ter, né? Seguindo aí para os próximos volumes. E então, esses capítulos são mais conectados uns aos outros, e o que eu achei bem interessante. Assim, não que eu não goste de ver um capítulo ou outro que sirva como breakzinho, né? Um capítulo ou outro meio que de filler, entre aspas. E na verdade eu acho importante, né, quando você segmenta a obra, porque aí dá uma separação entre os arcos, entre as linhas narrativas. E aí, assim, um tempo pra você descansar e ir a todo vapor pra próxima, né? Mas mesmo assim, eu aprecio bastante que tá focando na história, né? Porque esse é o diferencial dos mangás. O que os mangás têm de diferente das HQs, né? Uma história que segue a obra inteira. Então, pra quem curte o aspecto da história, esse volume ajuda bastante o mangá. Então, se você tava assim, Spy Family é de comédia, né? Não tem história, assim, agora começa a focar na história. Então, pra quem gosta disso, esse capítulo aí realmente eleva, né, nesse aspecto. Então, é isso. Eu gostei pra caramba do volume 3, eu recomendo, continuo recomendando. E vamos seguindo, então, com os próximos volumes, as reviews, tá bom?
Se você gostou do vídeo, lembrando, dá like, se inscreve no canal. E para acompanhar não só de Spy Family, mas mais sobre mangá, anime, games e cultura pop em geral, né? Fica ligado aqui no canal. Tchau, tchau!